a Bíblia nos ensina, Jesus nos ensina que pelos frutos nós saberemos qual é a qualidade da árvore. Quem está comigo pode dizer um amém? Você de casa também, seja bem-vindo a esse culto. Então, pelo fruto, nós vamos saber se aquela árvore ela é boa ou se aquela árvore é ruim. Aqui é uma analogia. Nós somos como uma árvore. E os frutos da nossa vida vão mostrar se nós estamos no caminho correto ou se nós precisamos ser podados, lapidados. Existe uma promessa na minha vida e na sua vida. E uma promessa é qual? Deus quer uma vida de abundância. Deus quer nos dar uma paz que excede todo entendimento. A Bíblia fala que existe o sono do justo, o sono restaurador, o sono renovador. Deus dá aos teus enquanto dorme, isso é promessa. Existe uma promessa de uma vida mais leve, aonde tem jugo, aonde tem fardo, mas com Jesus é suave e é leve. Existe uma promessa que eu e a minha casa, você e a sua casa vão servir ao Senhor. Existe uma promessa que você vai ser a cabeça e não a cauda. Que você vai emprestar e não tomar emprestado, porque quem empresta é escravo. E tem algumas pessoas recebendo as promessas aqui. Você é cabeça e não cauda. Você vai emprestar e não tomar emprestado. Você vai ter um sono do justo, restaurador e renovador. Você é como uma árvore plantada à beira do ribeiro, que as folhas não cairão, os frutos não murcharão, e tudo que você fizer vai prosperar. Você é aquele que 1000 cai ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido, porque tem anjos. Uma semente, ela tem que frutificar. Nós vamos ser exaltados e não humilhados. Uma vida com desígnio. Fala comigo, desígnio. Essa é a nossa mensagem de hoje, o desígnio da identidade. Eu falei algumas promessas que existem para mim, para você, e tem algumas pessoas que estão desfrutando delas e outras não. Deus não faz acepção de filhos, Deus não faz acepção de pessoas, mas por que que alguns desfrutam das promessas e outros não? Jesus nos ensina que a verdade é que liberta. Então tem pessoas que estão salvos, tem pessoas que têm Jesus no coração, mas que talvez estão vivendo uma vida de escravidão, porque falta um conhecimento que liberta ela de uma prisão e de um cativeiro. Se existe uma promessa, existe um desafio para chegarmos na promessa. Quem está comigo pode dizer um amém. A Bíblia fala que os tesouros escondidos já estão liberados nas regiões celestes, ou seja, existe um tesouro, existe uma bênção, e a Bíblia também fala que o tesouro é não para todos, mas para aqueles que mergulham, ou seja, existe uma promessa, existe uma bênção, existe um tesouro, mas alguns acessaram a chave de conquista. Você já chegou em algum lugar e de repente o seu celular acessou o Wi-Fi automaticamente? Tem pessoas que elas estão tão conectadas que elas vão acessando as bênçãos no Wi-Fi de Deus. Eu quero declarar isso sobre a sua vida em 2021. Você vai andar e o seu Wi-Fi celestial, ele vai estar acessado e de repente você vai tropeçar nas bênçãos. Quais são os desafios para a promessa, ou os desafios para quem não acessou a chave do desígnio da identidade? Uma busca desesperada, vazia por algo. Já viu alguém sem identidade, sem o seu desígnio? Ela vive uma busca correndo atrás do vento. É uma busca por fugas, por subterfúgios, por vícios, por exageros, mas porque na alma dela há uma latência pelo um propósito. E muitas vezes o perigo não é só quem não encheu-se de Deus, mas não existe vácuo no nosso espírito. Quem não se enche de Deus vai ser preenchido por outras coisas.
E a gente vê pessoas desesperadas, buscando se preencher de algo. Mas o resultado dessa equação se chama frustração. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu passar no concurso, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir aquele ministério, eu vou ser feliz. Quando o meu salário aumentar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir aquilo, eu vou ser feliz. Mas, quando ela chega lá, a vozinha fala de novo, não era isso. Existe um vazio dentro de nós, que o nome dele se chama Espírito Santo de Deus. Eu creio que hoje, Deus quer nos entregar essa chave, que vai nos colocar num caminho de um desígnio, de um destino. Tem gente que segunda-feira fala assim, ai, segunda-feira. E tem gente que na sexta fala, me ajuda aí, gente, mas eu creio que nós somos um povo que a gente vai falar, segundou, porque a vida é boa. Segundou, porque a gente tem um propósito para cumprir. Segundou, porque segunda-feira é dia de produzir, de liberar palavras, de dar sorriso, de liberar destino, de viver intensamente. Um dia eu perguntei para um grande mestre, eu falei assim, me dá uma palavra, porque nós temos os dias de desafios. E esse mestre olhou para mim e falou, você quer uma palavra? Eu falei, ele, você vai morrer. Aí eu, essa é a sua palavra? É. Aí ele, vírgula, então viva. Então seja intenso. Então acorde com vontade, acorde com expectativa, viva intensamente. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Viva 2021 intensamente. E derrame sobre a vida das pessoas. Eu acho que cada um de nós viveu e vive experiências únicas. Experiências que são divisores de águas. Eu tive uma experiência que dividiu a minha vida entre o antes e o depois. Quando eu estava num velório, e no meio do velório, eu tive ali uma visão, eu deitado naquele caixão. E a pergunta que me veio é, quais vão ser os votos que vão falar para você? Quem vai te carregar? Você cumpriu o seu propósito? Você deixou uma herança? Você deixou um legado? Você viveu por buscas, pelo ego, pelo egoísmo, pelo narcisismo, pelo hedonismo? Você viveu pelo reino, pelas pessoas? Foi uma conversa assim que pareceu que foi um filme. Mas aquele evento mexeu algo dentro de mim. Falando, eu preciso me conectar com Deus. Eu preciso servir o ministério de Deus. Eu preciso ser uma pessoa diferente na minha casa. Eu preciso declarar o que eu sinto para as pessoas enquanto é tempo. Eu preciso querer deixar algo para os meus filhos. E aquilo virou uma chave. E no cemitério a gente vê muitas flores. E alguém perguntou, por que tem tantas flores dentro de um enterro, de um velório? E a resposta foi, porque muitas vezes o arrependimento e o remorso falam muito mais alto que o amor e a gratidão. As pessoas dão em morte o que elas não deram em vida. Os votos em morte acontecem que não foram falados em vida. Uma vez uma pessoa falou, está todo mundo dando voto para esse rapaz. Se vocês tivessem falado em vida, ele não tinha morrido de depressão, se suicidado. Deus está nos chamando para viver intensamente. Para declarar eu te amo intensamente. Quem assume esse compromisso de você sair daqui e viver, e chegar para a pessoa que você ama, olhar no olho dela e falar, eu te amo. Você ligar para o seu pai, para sua mãe e falar assim, eu te amo. Eu quero viver o novo. Para a gente viver o ano novo, larga o ano velho. Para a gente viver emoções novas, larga as emoções antigas. Não leve para o seu futuro aquilo que não pode fazer parte do seu presente. Quem está me entendendo pode dizer um amém? Então, pessoas que não descobriram a sua identidade, primeira coisa, elas não têm prazer pela segunda. Elas vivem competindo
Porque quem não sabe quem é o seu valor próprio, ela precisa competir para disputar, para tentar se achar valorizado. Nós vivemos hoje no mundo plástico, o mundo onde as pessoas têm muitos amigos digitais e nenhum amigo real, onde as pessoas têm muitos sorrisos digitais e tristezas no quarto secreto, onde as pessoas demonstram algo e vivem outro. Mas Deus está nos chamando para ser verdadeiro, para ser natural, para ser a nossa verdadeira essência. Acabar com a competição, acabar com a comparação, acabar pela busca. A psicologia fala que o ser humano, intrinsecamente, ele busca aceitação, afirmação e aprovação. E de repente nós vemos disputas entre os discípulos, quem vai sentar do seu lado? Disputas. Mas quando nós sabemos quem nós somos, o nosso DNA celestial, a competição não faz sentido. E você está debaixo de uma atmosfera, de uma casa, que aqui não precisa ter competição, tem cadeira para todo mundo. Porque nós somos um reino, nós somos uma família, nós somos pessoas que é um corpo. Como é bom viver em uma atmosfera onde você é impulsionado a voar, onde você chega, se alimenta, curados para curar. Você se cura, agora vai curar os outros. Quem está me entendendo pode dizer um amém. Essa é a nossa visão, essa é a nossa atmosfera. Você vem, você descobre sua identidade, você começa a voar, você começa a ser uma pessoa diferente, aonde as suas feridas, os seus machucados viram cicatrizes, viram patentes, e agora você tem autoridade para ajudar outras pessoas, sem precisar de um púlpito, de um título, de nada. Por quê? Ide pregar o evangelho, ide fazer discípulo, ide, você consegue acessar lugares que eu e a pastora Jéssica não conseguimos. E quando você entende isso, você já descobriu um primeiro propósito na vida. Quem está me entendendo pode dizer um amém. Sabe quando que a alegria vem, quando a identidade vem, quando o destino vem, quando o desígnio vem? Quando a gente descobre algo, não é por mim, é pelos outros. Só existe um pastor porque existe ovelha, só existe um médico porque existem pessoas doentes, só existe um advogado porque existem pessoas precisando, ou seja, as pessoas existem nas suas funções por causa dos outros. E aí quando nós entendemos isso, não tem como ter vazio, porque as pessoas que não entendem isso, tem um psicólogo americano chamado Sean Archot, da psicologia positiva, escreveu um livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, onde ele fez uma pesquisa muito grande dentro de Harvard, e ele entendeu que existia uma equação cultural que as pessoas acreditavam no seguinte: conquiste as coisas e seja feliz. Conquiste as coisas e seja feliz. Essa era a equação que as pessoas acreditavam. E esse psicólogo entendeu uma outra equação. Você não precisa de coisas para ser feliz. Você precisa estar feliz. Porque quando você está feliz, você acessa a sua melhor versão. Quando você está feliz, você tem ânimo. Quando você está feliz, você tem vontade de acordar. Quando você está feliz, você tem energia. Quando você está feliz, você quer acordar mais cedo. Então esteja feliz, cuide do jardim e as borboletas vêm até você. Mas parece fácil, mas na vida não é tão fácil. Porque a gente aprendeu assim. A gente aprendeu. Mas nós estamos aqui falando dos desafios de quem não descobriu o seu destino. Muito suor, pouco resultado. Pessoas que estão suando muito, transpirando muito e poucos resultados. Por quê? Porque talvez ela está indo para o lugar errado. Não é velocidade, é direção. Muitas vezes não é força, é time. Não adianta eu ir muito rápido se eu estou indo para o lugar errado. Não adianta eu gastar muita força, se ali não é força, é... Acabei de esquecer a palavra que eu acabei. Precisão. Quem está me entendendo pode dizer um amém. Esse ano, Deus vai te colocar na simplificação. Como a pastora Jéssica tem falado, o poder do menos. Você vai gastar menos energia e produzir mais. Você vai usar mais a mente
do que a força. E os resultados, eles vão bater na sua porta. Algumas pessoas estão recebendo, amém para você que está recebendo. Desafios, ansiedade, estresse, depressão, medo, terror noturno, insônia. Pessoas que não descobriram o seu destino. A mente fica vazia, o espiritual fica vazio, não fica blindado. Então os ataques vêm. E tantas pessoas cheias de Deus que não estão dormindo. Tantas pessoas cheias de Deus buscando fuga, subterfúgio, tomando remédio, se dopando para dormir, se dopando para acordar, se dopando para namorar, se dopando para comer, se dopando. Mas Deus está nos chamando para viver uma vida de propósito, uma vida com identidade, uma vida com destino, uma vida com desígnio, uma vida onde as pessoas falam, eu quero viver. Você pode falar comigo isso, eu quero viver. Tem gente que está querendo morrer. Mas a gente nasceu para viver, viver intensamente, sermos rio na vida das pessoas, sermos embaixador do céu na terra, sermos o sal, sermos a luz. Esse é o seu destino. Quando você descobre isso, a vida faz sentido. É muito mais prazeroso alguém chegar para você, olhar nos seus olhos e falar assim, obrigado, a sua vida me ajudou. Obrigado, o seu sorriso mudou meu dia hoje. Obrigado, você conseguiu mudar uma chave da minha vida. Obrigado, é muito melhor o sentimento de uma palavra como essa, do que simplesmente o prazer, a dopamina do momento de ter um prazer momentâneo. Prazeres momentâneos não sustentam uma identidade firmada em Deus. Deus quer o melhor para mim e para você. Só que se nós não entendermos isso, que prazer momentâneo não traz realização, traz frustração, a busca é incessante atrás de um vazio que não se completa. E as pessoas vão atrás de exageros, comida, exagero, drogas, exagero, vício por videogame. Tem homens viciados em videogame, é o homem Peter Pan. Por quê? Porque está faltando algo, então ele tem que exagerar em outro. Exagero de Netflix, exagero de rede social, exagero de sexos malucos, exagero. Todo exagero aponta para um problema na raiz. E se nós estamos falando aqui do desígnio, a gente tem que entender algo. Pelo fruto, a gente vai saber se a árvore é boa. E se nós não estamos tendo frutos produtivos em alguma área da vida, Deus está nos chamando hoje para curar a raiz, para o fruto muda na hora. Se eu não entendo isso, fruto podre, eu cuido do fruto. Fruto podre, eu cuido do fruto. Fruto podre, eu cuido do fruto. Tem pessoas que a vida dela é apagar incêndio, porque ela está toda hora tirando o fruto podre. Mas Deus está nos falando, 2021, você não vai gastar energia tirando o fruto podre. Você vai cuidar da sua raiz, a sua raiz vai florescer, e você vai ser uma pessoa sobrenaturalmente abençoada. Como eu creio nisso? Para a gente descobrir a nossa identidade, a primeira coisa é nós entendermos o desígnio, o destino. As coisas precisam de destino, as coisas precisam de projetos. Como que eu entro em algo sem saber para onde eu estou indo? Como que eu faço uma viagem se eu não sei nem para qual local que eu vou? Ah, eu vou viajar, para onde? Não sei. No caminho eu descubro. Talvez não vai ser aquela viagem programada. Primeira coisa, destino. A palavra desígnio quer dizer sonho, propósito, aquilo que é único, original. Desígnio. Deus quer colocar um desígnio bem claro na sua vida. Quando eu não sei meu desígnio, eu faço 3 faculdades para tentar descobrir o que eu sou e eu acabo nem descobrindo. Quando eu não tenho um desígnio, eu acho que eu tenho que fazer aquilo que o meu pai fez, ou aquilo que o meu pai falou, ou aquilo que a sociedade aceita. Will Smith fala, eu não entendo as pessoas, elas compram aquilo que elas não têm, com dinheiro, elas compram aquilo que elas não querem, com dinheiro que elas não têm, muitas vezes para agradar pessoas que nem gostam delas. É uma busca por algo. Quão livre é uma pessoa que sabe quem ela é em Deus. Quão livre é uma pessoa livre dessa competição e da comparação. Então nós estamos falando aqui de destino, desígnio. A palavra identidade tem 2 grandes significados. O primeiro, aqui, identitário no latim, aquilo que é idêntico ao original. Você pode repetir comigo? Aquilo que é idêntico ao original.
Então, identidade quer dizer aquilo que é idêntico à origem. Qual é a sua origem? Tem pessoas que não aceitam a sua origem biológica. E aqui daria uma outra mensagem. Porque um dos maiores causadores de problemas emocionais se chama orfandade. Problema com o pai ou problema com a mãe. Então, se nós vivemos numa cultura onde uma das maiores feridas emocionais se chama orfandade, então nós estamos entendendo o porquê que as pessoas estão sem identidade, sem destino, sem desígnio. Porque muitos não têm uma identidade com os pais conectada, quebraram a raiz. Identidade, aquilo que é idêntico ao original. Se eu não aceito a minha filiação, se eu não falo com os meus pais, se eu tenho raiva, se eu tenho rancor, se eu tenho mágoa, se eu tenho sentimento de injustiça, se eu tenho sentimento de rejeição, a minha raiz com o original está contaminada. E normalmente eu e você projetamos em Deus Pai, Espírito Santo e Jesus Cristo. Isso é a metodologia Sozo. O Sozo fala o quê? Que nós nos comunicamos com Deus Pai, Jesus Cristo e Espírito Santo paralelamente aos relacionamentos terrenos que nós tivemos. Quem está me entendendo pode dizer um amém. Então você tem normalmente 3 primeiros relacionamentos: relacionamento com o pai, relacionamento com a mãe e relacionamento com os irmãos. E normalmente nós projetamos, não dá para explicar aqui pelo tempo, mas nós projetamos. Se você não tem um bom relacionamento com o seu pai terreno, você provavelmente não tem com Deus. Se você tem uma mãe brava, uma mãe controladora, uma mãe isso, uma mãe aquilo, talvez você não tenha intimidade com o Espírito Santo de Deus. Deus Pai representa o pai terreno, o Espírito Santo representa a mãe. E Jesus os irmãos. Quem quiser entender disso, você compra o livro Sozo, que você vai entender. E tem gente que está aqui, que aceitou Jesus, que tal, mas a raiz com a sua origem foi quebrada em algum momento. E aí às vezes a pessoa está com o Wi-Fi desligado no céu, porque para melhorar a conexão ela tem que começar pela terra. Quem está me entendendo pode dizer um amém. E aí nós ouvimos o que o pastor Paulo falou aqui na última ministração que estava, que muitas das coisas que acontecem, elas ficam armazenadas na nossa memória, consciente, subconsciente, inconsciente. Então tem coisas que estão armazenadas aonde? Nas nossas memórias. Talvez você não lembre o que você almoçou na semana passada, mas eu, Paulo, lembro quando eu tinha 5 anos de idade, eu com um conjuntinho amarelo, sentado na janela da casa da minha mãe, jogando a minha chupeta fora, e minha mãe falando: pega a bicicleta, filho. E no outro dia, eu na mesma janela, chorando: eu não quero mais bicicleta, eu quero a chupeta de volta. Por que eu lembro dessa cena, mas eu não lembro que eu almocei na semana passada? Memórias emocionais marcam. E tem memórias que elas não estão no nosso consciente, mas elas estão armazenadas no nosso subconsciente, e muitas vezes num atendimento, num gabinete pastoral, numa sessão de Sozo, Deus te mostra uma imagem lá de trás que tem que ser resolvida. Se a gente quer viver 2021 diferente, você precisa gastar energia para curar a raiz. Tem muita mulher que não quer casar, que não sonha em ter mãe, e muitas é porque tem problema com a sua própria mãe. E ela não entende porque ela não sonha em casar. Ela não entende porque ela não sonha em casar. Talvez chegou o momento de você resolver isso, e de repente a vontade de ser mãe acontece. Tem homem que não prospera porque tem problema com o pai. E o pai representa a identidade, a direção e a provisão. Quem está me entendendo pode dizer amém. Homens que não prosperam porque estão quebrados espiritualmente, emocionalmente, com a sua origem. Deus está nos chamando hoje: vamos arrumar a origem, vamos arrumar a raiz, e seja uma pessoa que vai viver as promessas. Poucas pessoas falaram amém agora. Por quê? Porque quando a gente fala da ferida, tem gente que acha: não é comigo, eu já resolvi, é indiferente para mim. A indiferença, presta atenção, gente. Muitas vezes, todos nós vivemos experiências. Quem está comigo pode dizer um amém. Uma experiência vai gerar um sentimento, uma emoção, ok? Uma experiência positiva gera um sentimento, uma emoção positiva. Então, se eu faço algo e deu certo, isso me gerou emoção de quê?
de fé, de gratidão, de motivação, disciplina, e isso vai gerar toda uma cadeia positiva. Uma experiência negativa gera um sentimento: raiva, ódio, rancor, mágoa, injustiça, frustração, rejeição. A pessoa não cura. Nós estamos falando do quê? De uma linha do tempo que começa normalmente lá atrás. Então a pessoa se machucou, não curou, virou um sentimento. O sentimento não tratado vira um ressentimento. O que é um ressentimento? Eu repito, um sentimento tóxico, consciente ou inconsciente. Eu não resolvo, sentimento, ressentimento, mágoa. No original, mágoa quer dizer más águas. Tem muita gente cheia de Deus, mas que está tomando um veneno. Sentimento, ressentimento, mágoa. Eu não resolvo a mágoa. Muitas pessoas entram num processo de vitimização. Todo mundo casa, eu não caso, todo mundo prospera, eu não prospero. As coisas acontecem com os outros, não acontecem comigo. E o processo vai galgando. Da vitimização, às vezes a pessoa já entra num ciclo de autossabotagem e ela entra num processo de indiferença. Quem conhece alguém que olha para alguém e fala assim: aquela pessoa é indiferente para mim. Meu pai é indiferente para mim. Minha mãe é indiferente, meu ex, não sei o quê. A indiferença é pior que o primeiro aqui, que o ódio, que a raiva. Por quê? Porque aqui tinha um sentimento que estava em algum lugar. Na indiferença, ela pegou o veneno, o lixo tóxico, abriu a alma dela, jogou lá no calabouço, fechou e acha que está tudo resolvido. Quem está me entendendo pode dizer um amém aqui. Deus está nos chamando para falar: ei, traga à memória aquilo que te traz esperança. Olha os frutos. Se existe algum fruto da sua vida, de alguma área da sua vida que não está dando certo, casamento, vida familiar, filhos, profissão, vida financeira, saúde emocional, saúde espiritual, talvez chegou o momento de resolver essa raiz e colher o algo novo nas nossas vidas. Deus quer te dar o algo novo. Então a primeira coisa que nós estávamos falando é o desígnio. A nossa identidade, imagina que você nasceu com uma identidade A. A sua identidade A, ela vai ter influências. De repente vem os seus pais e tem uma cultura. Vem a televisão, a mídia tem uma outra influência. Vem a igreja passada, tem uma outra influência. A escola tem uma outra influência. Então uma criança que nasceu A, recebeu influência do B, do C, do D, do E. Daqui a pouco ela fala: quem sou eu? Eu gosto de homem ou eu gosto de mulher? Qual é o meu sexo? Qual é a minha identidade? Qual é o meu destino? Qual é a minha vocação? Qual é as minhas habilidades? Qual é o meu dom? Qual é o meu ministério? Deus está nos chamando esse ano para quê? Invista em você. Não tem como, em 50 minutos, nem verdade, não é nem 50 minutos, 30 minutos, você ter todas as respostas. Mas a Bíblia tem todas as respostas para você. A nossa identidade é influenciada pelas primeiras relações que nós tivemos, pessoas que estão no nosso ciclo de intimidade e pessoas que são uma figura de autoridade. Então, pessoas que foram figuras de autoridade na sua vida e que estavam no seu ciclo de intimidade, têm um grande poder de ter influenciado a sua identidade do que você é hoje. Mas, da mesma forma que uma equação se montou, uma equação pode ser remontada. Se nós recebemos uma identidade através de repetição de comportamento, repetição de informações e por experiências emocionais, presta atenção, experiências emocionais nos marcam e podem gerar em nós crenças limitantes, programações mentais, comportamentos conscientes ou subconscientes. Quem está me entendendo pode dizer um amém. Como que isso é formado? Através de repetição de comportamento. Então, de repente, uma repetição de comportamento, criou um modelo, um hábito, um padrão, um arquétipo. Ou, às vezes, uma experiência que você utilizou das suas principais submodalidades, visão, audição, emoção, e o grande impacto. O que eu estou querendo dizer? Você hoje é o resultado da repetição de coisas que você fez, e você hoje é o resultado das experiências de impactos emocionais que você viveu. Então, tem pessoas que a repetição gerou um padrão. E tem pessoas que uma cena travou a vida dela. Um abuso sexual, um bullying, uma traição, uma morte prematura, um acidente. Uma cena. De repente a pessoa hoje é um adulto com uma criança machucada dentro dela daquela cena que ficou marcada e gravada lá atrás.
E de repente ela sonha com isso, a vida dela está presa por isso, ela está travada com isso, ela não consegue se entregar no relacionamento com o esposo ou com a esposa, porque tem uma coisa que está marcada lá, e ela às vezes nem sabe o que é, e ela vai precisar do Espírito Santo de Deus para curar. Paulo, como que eu sei? Pelos frutos, nós sabemos como que está a árvore. Então, se existe alguma área da sua vida que os frutos estão ruins, Deus quer arrumar essa raiz, porque você é o outdoor do céu aqui na terra. Através do nosso sucesso, Deus brilha. Então Deus se alegra de ver um filho dele testemunhando aqui em cima. Então Deus se alegra de ver um filho dele prosperando. Deus se alegra. Quem está me entendendo pode dizer um amém. Então você está começando a entender que a sua identidade, você precisa gastar energia para destravar ela. Eu tinha preparado aqui 7 camadas da identidade, a gente está na primeira. E meu tempo acabou, praticamente. Mas, pequenas mudanças geram grandes resultados. Pequenas decisões mudam o destino. Alguns estão pegando. Eu quero declarar sobre você que Deus, Ele está te colocando uma unção de você ser um arquiteto de uma nova realidade na sua vida. Ele vai te dar um novo desígnio, um novo destino. E um novo destino, Ele pede roupagens novas. Um novo destino, Ele pede relacionamentos novos. Aves andam nas suas plumagens. Pato anda com pato, galinha anda com galinha, águia voa com águia. Deus está te chamando hoje. Você não pode sair desse culto e não tomar nenhuma decisão, porque senão 2021 chegou, e as metas vieram, e os sonhos vieram, mas se não tiver uma decisão, uma atitude, um comportamento, os resultados vão ser os mesmos. Deus está te chamando hoje para falar: ei, esses relacionamentos são tóxicos na minha vida. Esses vídeos são tóxicos na minha vida. Esses sites são tóxicos na minha vida. Esse exagero é uma busca de entrar num estado de mente, num ritmo hipnótico e esquecer os problemas. Então eu assisto série o dia todo. Eu fico horas passando a timeline. Porque quem não tem um desígnio para viver, gasta energia vendo a vida dos outros. E olhando a vida dos outros, parece que a vida delas é tão boa. Mas como alguém falou, o sorriso é lente, ainda tem um aplicativo. O corpo forte é o outro aplicativo. O sorriso só foi para foto. A grama é artificial. Muitas vezes a gente vê no outro, e talvez a gente está muito mais feliz que o outro e está querendo a vida do outro. Nós somos o povo mais feliz da terra, porque nós temos Jesus dentro de nós. E quando eu aprendo a dar valor àquilo que não tem preço, eu vou ser feliz. Tem coisas que têm preço, mas não tem valor. E tem coisas que têm valor, mas não tem preço. Tem coisas que têm preço, preço alto, mas não tem valor. E tem outras que não tem preço, mas tem muito valor. Você está aqui hoje num domingo pela manhã, tem muito valor. Você ter alguém em casa para falar eu te amo, tem muito valor. Você saber que Jesus habita dentro de você, tem muito valor. E aí eu fico feliz com aquilo que eu não posso comprar, e com a alegria de Jesus, Ele me dá motivação, inspiração, disciplina, vontade de acordar, vontade de executar, vontade de fazer, vontade de correr atrás. E aí o jardim é cuidado e as borboletas chegam até nós.